que... Boas-vindas! Vamos pensar um pouco? Somos Lincoln e Alvino e esse é o Peripacast, episódio 16, Gadamer, Hermenêutica e Arte, com a participação especial de Leonardo Kussler. Nosso convidado é graduado em Filosofia pela Universidade do Vale dos Sinos, mestre e doutor em Filosofia pela Unicinos também, e pesquisador visitante da DCR-FAPEP, CNPq, na Universidade Federal do Piauí. Atualmente, ele conduz 2 projetos de pós-doutorado, na Unicinos e na UFPI. É revisor, consultor de língua portuguesa e tradutor. Ele é filiado ao GT de Filosofia Hermenêutica da Unpof. As áreas específicas contempladas em sua pesquisa, atualmente, são Platão, Gadamer, Hegel, filosofia como modo de vida, ética, filosofia oriental na Escola de Kyoto, RPG, Roleplay Gaming, educação, arte e design. Esse podcast é parceiro do Centro Acadêmico Bento Prado Júnior da Universidade Federal de São Carlos e para maiores informações, acesse nosso site www.peripacast.com.br e nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @peripacast. Leonardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite para a gente bater esse papo, trazer esse autor que não é um dos mais populares, eu imagino, fora do meio acadêmico. É muito importante a gente trazer filósofos tanto contemporâneos para ampliar um pouco o leque de filósofos e de pensadores que a gente tem conhecimento e também para as pessoas que ouvem esse podcast poderem ter mais opções de estudo, caso se interessem. Boa noite, pessoal. Agradeço o convite. Para mim é uma satisfação estar com vocês aí falando um pouquinho do que eu gosto, do que eu pesquiso, do que eu venho lendo já há algum tempo, que gira em torno de filosofia, gira em torno de alguns autores que a gente vai se apaixonando, vai sendo atraído ou vai sendo jogado para esses autores. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o Gadamer, então, e um pouco sobre a hermenêutica, a relação da arte presente nessa ideia de hermenêutica filosófica que o Gadamer produz, defende e argumenta. O Gadamer é um cara, vamos chamar ele de cara, que nasceu em 1900 e ele morreu em 2002. Então, assim, ele é literalmente um filósofo centenário. Passou por 2 guerras mundiais, estudou com Heidegger, que é um dos grandes pensadores que a gente aprende a ler, a amar ou a odiar desde a graduação, né? Às vezes até antes, no ensino médio, quem tem filosofia já ouve falar, pelo menos, desse cara, que tem uns textos cabeludos, que tem umas teses muito malucas. O Heidegger foi tutor e orientador do Gadamer por vários anos e depois colega em termos de pesquisa e academia do Gadamer. Apesar de eles não trabalharem juntos na mesma instituição, mantinham esse coleguismo depois dessa fase de orientação. Então, o Gadamer, nos anos 20, passa a estudar com Heidegger. Ele já tinha formação e um interesse muito grande na parte da filologia, então ele era um cara muito ligado à tradução, letras clássicas, lia e traduzia do grego, e ele chega pro Heidegger como alguém interessado em filosofia, mas que não tinha aquele preparo filosófico que a banca do Heidegger esperava para a época. Então ele acaba sendo orientado, estudando um pouco sobre a orientação do Heidegger, do Paul Friedlander, e isso ele faz alguns daqueles seminários chamado Jovem Heidegger lá nos anos 20, né, antes de Ser e Tempo. Se interessa muito naquilo que o Heidegger está pesquisando, especialmente no que diz respeito à fenomenologia que o Heidegger herda do Husserl e implementa na sua filosofia para pensar as coisas a partir do ponto de vista existencial, do Dasein, etc. E aí ele fica encantado com isso e com a forma com que o Heidegger aborda autores clássicos e dá uma repaginada, uma atualizada neles, né? O Gadamer acaba fazendo uma tese no final dos anos 20 de uma ideia de uma ética dialética em Platão, e isso tem grande influência na forma como o Heidegger interpretava Platão, Aristóteles e outros autores clássicos. Então essa tradição da própria hermenêutica, que depois o conceito que vamos dizer faz com que Gadamer seja conhecido hoje, tanto na filosofia quanto fora da filosofia, acaba ficando muito mais forte e tendo essa marca heideggeriana desde o início, né? O Gadamer tem momentos de mais contato e momentos de menos contato com Heidegger, aproximações e distanciamentos,
momentos, como qualquer relação que a gente tem de coleguismo, de amizade, de relação profissional. Ele trabalha em várias universidades, começa lá em Marburg, aí ele vai para Kiel, depois como professor, isso já nos anos 30. Ele chega a ser decano, passa a ser reitor da universidade também, mas nos anos 40. E depois ele acaba indo para Heidelberg, que é uma grande instituição, muito prestigiada até hoje na área da filosofia em especial, e ele leciona e se aposenta nessa mesma instituição. Dá palestra em várias universidades fora da Alemanha, faz contato com vários pesquisadores fora da Alemanha e, curiosamente, ele acaba sendo conhecido hoje como hermeneuta ou como o pai da hermenêutica filosófica, mas ele escreve sobre várias outras áreas, assim como literatura, como poesia, textos sobre arte e estética de uma forma mais geral e textos sobre filosofia prática também, sobre política, sobre ética. A gente vai falar um pouco mais sobre ele acho que depois, mas é curioso ressaltar um dado interessante que até os anos 60 o Gadamer, né, já com quase 60 anos, ele não tinha publicado nenhum livro, né? Isso, se a gente pensa hoje, né, quem é que é o professor que fica 60 anos trabalhando sem publicar um texto, um livro, assim, pelo qual ele é conhecido, pelo qual ele é cobrado pelas instituições de fomento. Então o Gadamer era um cara que gostava muito de diálogo, né, e acreditava nessa ideia de aprender por meio do diálogo. Por conta dessa herança platônica, né, ele se considerava um grande dialógico e um defensor da dialética, né, do aprendizado, do aspecto da aprendizagem por meio dessa troca, né, por meio dessa conversa com outras pessoas, uma conversa interessada. E já aproveitando para fazer um pequeno merchan, no episódio passado a gente falou sobre Heidegger também, um pouquinho sobre a estética em Heidegger, com a Tassiane Alves e o Adriano Mergulhão, também um pouquinho mais sobre Heidegger, para até talvez entender um pouco melhor esse podcast. Vocês podem ouvir o episódio 15. Sobre Gadamer, ele então foi um filósofo que morreu muito recentemente, né? 19 anos que ele morreu, então ele é um filósofo muito próximo da gente. Isso já é um tópico que parece que diferencia um pouco os filósofos da tradição dos contemporâneos, né? Muitos desses contemporâneos, até mesmo Derrida, o Bergson mesmo, que também não é tão novo, são pouco conhecidos fora da academia de filosofia. No ensino médio, por exemplo, você não ouve o nome desses autores. E é legal essa contribuição que eles trazem, né? Vou puxar um pouquinho sobre alguns aspectos, então, já que você falou dessa ideia de um filósofo que é próximo da gente, é muito interessante que a metáfora talvez mais conhecida da hermenêutica, já que a gente pode colocar como o conceito-chave para entender Gadamer e a sua filosofia, né? A figura que marca a hermenêutica é o deus Hermes, e ele é responsável por fazer a ponte entre os deuses, a ponte entre a mensagem divina e a mensagem dos humanos. E no caso da filosofia, de uma forma mais conhecida e técnica posteriormente, pós-mitológica, ela é considerada uma ciência do bem entender, uma técnica da boa compreensão. Então a própria ideia de hermenêutica, ela já aborda desde sempre essa dimensão de fazer pontes temporais, né? Então é muito interessante isso que você puxa, Lincoln, de comentar que Gadamer é um cara muito próximo da gente, né? Ele morreu há menos de 20 anos e ao mesmo tempo ele é responsável por fazer essa ponte de autores como Platão e Aristóteles, que são tão distantes da gente, mas com uma ideia de atualização que ainda faz sentido e repercute na contemporaneidade. Então ele faz valer essa simbologia da hermenêutica de uma forma muito especial, né? A gente vai fazer a leitura, então, de 3 trechos. Ambos são da Verdade e Método, Traços Fundamentais de uma Hermenêutica Filosófica, do Gadamer, edição de 99. Abre aspas. A obra de arte tem, antes, o seu verdadeiro ser em se tornar uma experiência que irá transformar aquele que a experimenta. O sujeito da experiência da arte. O que fica e preserva não é a subjetividade de quem a experimenta, mas a própria obra de arte. Esse foi um trecho da página 175. Agora vou fazer a leitura do 263. Abre aspas, qualquer obra de arte, não apenas as literárias, tem que ser compreendida no mesmo sentido em que se tem de compreender qualquer outro texto. E esse compreender requer gabarito para tal. Com isso, a consciência hermenêutica adquire uma extensão tão abrangente que ultrapassa a da consciência estética. A estética deve subordinar-se à hermenêutica. Fecha aspas. Por último, página 405. Quem quer compreender um texto, em princípio, está disposto a deixar que ele diga alguma coisa por si.
Por isso, uma consciência formada hermeneuticamente tem que se mostrar receptiva, desde o princípio, para a alteridade do texto. Mas essa receptividade não pressupõe nem neutralidade com relação à coisa, nem tampouco autoanulamento, mas inclui a apropriação das próprias opiniões prévias e preconceitos. Apropriação que se destaca destes. Fecha aspas. A gente propôs aqui hoje nesse episódio sobre a relação de Gadamer com a hermenêutica e o papel da arte nessa abordagem hermenêutica que ele faz, né? E com essas leituras acho que deu para ter um pouco de noção de como ele considera ou do que ele entende por arte, do que ele entende da experiência da arte, do papel do sujeito nessa experiência estética, né? Como ele considera qualquer obra de arte tão importante quanto a obra literária. Isso também marca, de certa forma, com distinção a forma como ele compreende e defende a arte, sem essa preponderância, a prevalência da arte poética, que marca tanto, talvez, Heidegger, em especial, segundo Heidegger, como a coisa mais importante, né? A arte mais sublime, que tradicionalmente, também antes de Heidegger, Hegel e outros autores também consideram, né? A poesia é a forma mais excelsa da arte, e outras artes são subordinadas a essa. Então ele está colocando em pé de igualdade todas as formas de arte. Isso é um outro ponto interessante que a gente pode falar um pouco também. Um terceiro momento ali que fala sobre aquilo que é expresso por meio da arte e como nós devemos deixar que aquilo se mostre, aquilo se desvele, aquilo diga. O aspecto de não haver uma neutralidade e nenhum autoanulamento nessa relação de sujeito e objeto, ou de sujeito numa relação de experiência com a obra de arte. Então a gente pode começar a tatear já como Gadamer entende a arte nisso que ele defende como uma hermenêutica filosófica. Essas três citações, elas fazem parte da obra mais famosa, assim, vamos dizer, a obra-prima do Gadamer na filosofia, que é justamente Verdade e Método, que é uma obra um tanto peculiar e que, se a gente for considerar no meio da sua obra, assim, seria o equivalente a Ser e Tempo para Heidegger, assim, uma obra que condensa muito da sua filosofia, que é adaptado posteriormente, mas que, no grosso, o grande teor da sua filosofia está presente ali. E é uma obra gestada por muitos anos e que só sai nos anos 60. Então, como eu disse, é um autor que viveu bastante e só foi escrever sua grande obra e publicar já com 60 anos. Então, vejam o quanto teve de corredores, o quanto teve de conversas, o quanto teve de aulas dadas, palestras proferidas, até chegar em uma condução de uma obra que conjugasse todas essas coisas, todas essas vivências, todas essas discussões anteriores, esses diálogos, essas argumentações travadas e todas essas formas de saberes para chegar então já com 60 anos para publicar a sua primeira grande obra. Fora então Verdade e Método, a gente tem outras obras que são publicadas com alguns ensaios, com algumas palestras e alguns livros que são publicados posteriormente a Verdade e Método como uma forma de recondução da discussão ou resposta críticas. Mas então, se a gente for resumir o que eu preciso ler para entender Gadamer de uma forma mais geral, com Verdade e Método, e aí lá se vão páginas e páginas de muita coisa boa escrita. Aliás, o subtítulo é mais interessante que o título. Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica, ou para uma hermenêutica filosófica. O que isso nos diz? Primeiro que o Gadamer não estava preocupado. Na verdade, esse seria o título, né? De acordo com o Gadamer. Ele queria chamar o título de Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. E aí, na editora, o editor sugeriu algo mais impactante que fosse mais vendável, né? O editor disse para ele: olha, professor Gadamer, é um livro com esse título gigante e meio tosco, assim, meio acadêmico demais, não vai vender, as pessoas não vão ter interesse. Então a gente tem que colocar um tema mais impactante, um título mais chamativo. E aí surge então Verdade e Método. E aí tem toda uma discussão assim entre pessoas que estudam, leem Verdade e Método, pesquisam sobre Verdade e Método. A verdade é mais importante que o método é deixado de lado por Gadamer. O Gadamer é um grande crítico do método. O que é metodologia ou método para Gadamer? Mas partindo então dessa história de bastidor, assim, o que a gente precisa entender então, ou quais
são as coisas que mais a gente deve levar em consideração ao lermos Verdade e Método, então, que é essa obra, como a gente disse, principal, que marca uma condensação do pensamento, das principais ideias do Gadamer. Se a gente for dividir assim a obra em 3 partes principais, tem uma primeira parte toda sobre arte e sobre considerações acerca da arte, em termos de compreensão, em termos de interpretação, de experiência da obra de arte, as críticas que Gadamer vai fazer com relação aos entendimentos e aos principais conceitos de estética que o antecedem. Então ele vai trabalhar com Kant, ele vai trabalhar com Hegel, ele vai trabalhar com Heidegger, ele vai puxar Platão, ele vai puxar Aristóteles, vai puxar uma porção de outros autores para falar sobre a questão da arte. E o segundo momento, o grande tema de Verdade e Método é a questão da historicidade, a questão da história, o papel da historicidade, o nosso condicionamento existencial como seres que vivem na história, né? Isso é bem heideggeriano, né? Seres no mundo, jogados no mundo, né? Esses conceitos bem poéticos, né? E um terceiro momento que é especificamente sobre a linguagem e a relação dessa linguagem com a experiência do ser humano no mundo, como a linguagem marca o ser humano, como a linguagem marca a forma de nós sermos e compreendermos. A palavra-chave, se a gente quiser aqui para Verdade e Método, é compreensão. Não é entendimento, não é a verdade absoluta, não é chegar à essência das coisas, mas é abordar a compreensão, abordar a forma como o ser humano compreende, como ele se expressa, como ele se faz entender e como esse conceito dialoga então com outras ideias, como por exemplo a hermenêutica entendida como uma técnica. E essa é toda assim uma discussão que Gadamer vai fazer e tentar defender nessa obra e em tantos outros textos dele, de diferenciar a hermenêutica tradicional do que ele está propondo, e é uma hermenêutica filosófica. Leonardo, o que é hermenêutica tradicional? A hermenêutica tradicional é aquela que é usada como uma ferramenta, ela é usada como uma técnica. Ela é usada desde a interpretação de textos bíblicos, sagrados, né? Quer dizer, o que o autor tal disse quando ele estava comentando aqui os provérbios tais lá da Bíblia, o que ele estava querendo dizer com aquilo, né? E aí você tem técnicas, olha, você tem que considerar qual o tempo verbal que ele usa, se tem afirmação assim assado, então uma coisa bem técnica para saber como que você pode entender melhor aquilo que está expresso em um texto bíblico. Isso depois na teologia acabou ganhando o nome de exegese, que é essa técnica de interpretação bíblica, especialmente no mundo cristão. E aí depois a gente tem essa evolução de técnicas, como tudo girava em torno da teologia por muitos séculos, a questão jurídica, a parte legal de escrita e de interpretação legislativa passava também pelos poucos que conseguiam estudar e que estavam presentes em grande parte, ou passavam pelo menos pelos mosteiros, pela filosofia teológica da sua época. Então essa técnica que era usada para ler textos ou interpretar textos sagrados passa então a ser usada também nessa noção de uma hermenêutica jurídica, vamos dizer assim. E aí tem autores que são bem especiais, importantes assim para Gadamer, que são Schleiermacher, que entende essa dimensão de uma hermenêutica universal e se debruça sobre essa ideia, e Dilthey, já no século XIX, que pensa a hermenêutica como uma metodologia própria das ciências do espírito, e para justamente se opor ou se distanciar ou se diferenciar, né, da metodologia usada pelas ciências naturais. Quer dizer, a gente entende que a filosofia faz parte de um conjunto de ciências do espírito e que ela não é exatamente, ou não funciona da mesma forma, não está ligada aos mesmos problemas da mesma forma que as ciências da natureza estão ligadas e se relacionam com esses problemas. Então elas têm que ter uma metodologia própria, diferente, e o Dilthey vai propor que então a hermenêutica seria essa metodologia específica das ciências do espírito. E com Verdade e Método, como eu disse, publicado nos anos 60, né? A primeira edição é de 60, a gente tem então essa tentativa do Gadamer de mostrar que a hermenêutica ela não deveria ser reduzida meramente ao seu fator técnico, né? Ser usada como um óculos que eu coloco para interpretar, para entender direito um texto, seja ele teológico, seja ele jurídico ou filosófico, né? O que será, né? Entender essa dimensão da intencionalidade do autor, o que será que Aristóteles quis dizer aqui em Metafísica, nesse trecho, o que será que Platão quis dizer nesse trecho aqui do Banquete. Isso é interessante, isso é importante para a filosofia, mas o que o Gadamer está querendo dizer é que existe um fenômeno maior da compreensão que não é só medido ou restrito a esse fator técnico, metodológico da interpretação, da compreensão. Então ele está querendo dizer, ou está querendo defender, esse ato de tentar compreender, esse ato de tentar
se entender no mundo com base nessas coisas que nos rodeiam, isso é Heidegger puro, essa forma de compreender a realidade, ela é muito maior que essa questão técnica. Então ele está querendo, na verdade, dar um status filosófico, reconhecimento filosófico à hermenêutica anteriormente difundida e defendida como algo meramente metodológico, uma ferramenta a ser usada para fazer filosofia de uma forma geral. O ponto dele é bater de frente com aquela dimensão positivista da filosofia, que entende ela como uma mera análise de linguagem, uma análise formal da linguagem. Movimento que a gente teve, né, na filosofia, de que o positivismo lógico, em que se defendia e se difundia que a filosofia deveria servir à ciência. Ela não faz ciência, mas ela analisa a argumentação que a ciência faz. Então, dito de uma forma bem reducionista, os filósofos deveriam ser os revisores dos textos propostos pelos cientistas, né? Não tem que tentar pensar e responder às questões do mundo por si só. Devem se ater a fazer essa análise argumentativa com base no que a ciência produz. O Gadamer, ele vai um pouco em outra direção. Ele vai dizer, olha, de fato as ciências naturais têm um jeito de produzir, um jeito de fazer conhecimento e de explicar o mundo, mas a filosofia, ela pode conversar, ela pode fazer isso que os positivistas estão dizendo e tal, mas ela também pode ter uma outra dimensão de se ater a esses elementos que, em geral, são deixados de lado no discurso científico das ciências naturais. Quer dizer, o que marca a ciência positivista e o que marca a ciência desde a modernidade, especialmente ali a partir de Descartes, é o distanciamento do sujeito no processo da construção do conhecimento. E o que Gadamer está querendo dizer, justamente por essa roupagem heideggeriana que ele veste, é que todo conhecimento não pode ser neutro, né? Ele parte de sujeitos, por mais que, né, você queira entrar no laboratório, colocar o jaleco, colocar luvas e óculos, tem um sujeito ali que está fazendo, mesmo que vai rodar programas em computadores e tal, mas tem um sujeito ali que está fazendo e ele vai colocar coisas do seu cotidiano, experiências, vivências que ele teve naquilo que ele está produzindo em termos de conhecimento. Então, bom, então se eu quero recuperar essa dimensão da subjetividade presente na forma de compreender, como um termo mais abrangente que entender, um termo mais abrangente que explicar, a compreensão, ela tem essa dimensão mais omni, maior e presente, além dessas dimensões mais racionalistas, vamos dizer assim, ou mais racionalizadas de entender o mundo, de explicar o mundo. E ele está defendendo que essa dimensão da compreensão se dá por meio da hermenêutica, se dá por meio da forma como nós nos entendemos no mundo e percebemos que fatores históricos, fatores condicionantes ideológicos, filosóficos, políticos, econômicos estão presentes naquilo que a gente forma enquanto conhecimento, aquilo que a gente produz em termos de filosofia, em termos de ciência. Quer dizer, nada escapa desses elementos que nos marcam enquanto sujeitos. Então, está propondo que, bom, a gente não tem como fazer filosofia de forma pura. A gente vai fazer filosofia sempre com base nisso que nos marca enquanto sujeitos. Então, ele tem esse entendimento de fazer uma crítica ao método científico. Por isso que verdade e método, tem gente que lê, verdade e método deveria ser verdade ou método. Lido de uma forma mais geral, Gadamer não está dizendo que o método científico deve ser desprezado, jogado fora. Ele está dizendo que não existe um método infalível, né? Essa ideia de ciência moderna, né? A ciência é infalível, a ciência tem uma explicação inequívoca da realidade, né? Esse é o tipo de método que Gadamer está se opondo. Ele está dizendo, olha, esse método único, que não pode estar errado, é uma coisa quase que tão dogmática quanto a teologia medieval, assim. E é isso que ele está dizendo. Esses ídolos vistos de uma forma nietzschiana ou heideggeriana, a gente tem que destruir uma ideia de mundo, uma explicação de mundo que não pode ser questionada. Ela não é interessante para a filosofia. Então esse método, tudo tem que se curvar às ciências naturais, tudo tem que se curvar ao modo de interpretar e explicar o mundo, passa pelos óculos da ciência moderna, contemporânea. Esse é o tipo de metodologia que o Gadamer está se opondo, está criticando, porque é óbvio que ele reconhece os aspectos positivos que vieram por conta da metodologia científica, né? Ele
Ele não seria um anti-vacina em 2021, por exemplo. Ele acharia extremamente importante as pessoas se vacinarem, né? Ele acharia extremamente importante as pessoas acreditarem na ciência. Mas ele se oporia veementemente a essa dimensão de você entender que há mais de uma forma, mais de uma metodologia de fazer, dizer, explicar as coisas, né? Como essa hermenêutica filosófica é possível, principalmente tendo em vista a atualidade do Gadamer, como essa hermenêutica filosófica constituída na prática, ela influenciaria na filosofia que a gente tem até o momento, assim, a construção da filosofia acadêmica, propriamente dita? Bom, se eu fosse resumir uma resposta não ensaiada, assim, mas resumida, eu diria que uma das principais coisas que a hermenêutica filosófica propõe, e eu acho que às vezes faz falta na filosofia acadêmica contemporânea, é justamente você ter a capacidade e a humildade de reconhecer que você não sabe tudo, que a sua filosofia não explica tudo, que a explicação que você tem de mundo e das coisas baseada em determinado autor, em determinada tradição filosófica vai estar sempre limitada, seja pela sua história, seja pelos elementos culturais que marcam você enquanto sujeito, seja pelas suas ideologias políticas, seja pelas suas preferências particulares, pessoais, existenciais, que às vezes passam despercebidas quando a gente se agremia, quando nós entramos num clubinho filosófico. Somos compostos de vários clubinhos filosóficos. Tem os kantianos, tem os hegelianos, tem os gadamerianos, tem os heideggerianos, os platônicos, os analíticos e os continentais, enfim. Às vezes a gente esquece que tem um universo muito maior do que aquilo que a gente está estudando, né? Nas ciências naturais, na física, na astrofísica, se fala do universo observável. E a gente acaba, às vezes, nos nossos clubinhos filosóficos, que às vezes são até seitas, é curioso, né? Na filosofia, coisas dogmáticas, né? Mas existem. Acho que a principal coisa de Gadamer, assim, que a gente pode tirar é justamente a gente poder reconhecer isso, né? Que você estudando Gadamer, você vai saber um pouco sobre algum aspecto da realidade, mas você não vai saber o todo. Pode querer saber o todo, você pode querer explicar a realidade de uma forma mais abrangente, mas ela é sempre uma forma do Leonardo de 2021, marcado pelo lugar onde ele nasceu, pelos lugares onde ele estudou, pelas coisas que ele leu, por aquilo que ele gosta. Então acho que se eu fosse marcar assim, um aspecto pra gente, pra te dar essa resposta, seria esse reconhecimento das nossas limitações enquanto seres humanos. A gente tem que perceber que nós não somos deuses ou semideuses, nós somos seres humanos limitados, né? E a nossa forma de compreender o mundo, de interpretar, de existir no mundo vai ser sempre marcada, limitada por isso. Nós vamos fazer a leitura de mais 2 trechos, ambos do livro Estética e Hermenêutica, também do Gadamer, da versão Northwestern University Press, de 2007, de um compilado de escritos póstumos. O primeiro trecho da página 128, o segundo trecho da página 131. Abre aspas, a obra de arte diz algo a cada pessoa como se fosse dito especialmente a ela enquanto algo presente e contemporâneo. Portanto, nossa tarefa é compreender o sentido do que a obra diz e torná-lo claro a nós mesmos e aos outros. Assim, mesmo a obra de arte não linguística cai no campo da tarefa da hermenêutica. Deve ser integrada à autocompreensão de cada pessoa. Fecha aspas. Abre aspas. A intimidade com que a obra de arte nos toca é, ao mesmo tempo, de forma enigmática, um estilhaçamento e uma demolição do familiar. Não é o impacto de um "isso é você" que é desvelado em um impacto alegre e assustador. Também diz a nós, você precisa mudar sua vida. Fecha aspas. Vai nos encaminhando um pouco, tirando um pouco da dimensão da hermenêutica filosófica de uma forma mais geral e nos encaminhando a essa discussão propriamente relacionada à arte, à estética, para Gadamer. O que a gente pode marcar antes de pular assim por essa etapa tá presente um pouco na resposta que eu dei para sua pergunta anterior, mas acho que é interessante frisar para a gente passar adiante justamente essa característica da hermenêutica filosófica como um dar-se conta das limitações
dos seres humanos no processo de compreensão. Entender que obra de arte pode fazer parte desse processo de compreensão, ela pode nos ajudar a reconhecer essas limitações enquanto seres humanos. Não apenas textos filosóficos, não apenas textos científicos que fazem com que a gente entenda melhor a nós mesmos ou ao mundo que nos rodeia, né? Mas as obras de arte também estão presentes nesse processo. Mencionei anteriormente, um dos principais fatores da hermenêutica filosófica do Gadamer é justamente esse processo de reconhecer que nós temos pré-definições, como a gente reage a coisas, de como a gente explica coisas, e isso nós não temos como tirar como se fosse uma camiseta, né? Um casaco que a gente tira e a gente não tá mais usando aquilo, né? Isso faz parte do nosso íntimo, tá no nosso âmago enquanto seres humanos, né? Um desses aspectos que marca tanto a hermenêutica filosófica, como eu tô dizendo, vem justamente da tradição fenomenológica do Husserl, que Heidegger também tem presente na sua filosofia, de você tentar primeiro reconhecer essas limitações que você tem, né? Sempre que você olha para um objeto, você olha de um jeito específico. Sempre que você explica uma coisa, você explica de acordo com aquilo que você sabe, com a sua formação, com a sua vivência até algum momento dessa explicação, mas reconhecer que essa explicação ela vai estar sempre limitada, porque é um ser humano que está explicando, não é o semideus Hércules que está explicando, não é o Hermes que está explicando, mas é o Leonardo, é o Lincoln. Então, esse reconhecimento serve para um segundo passo, que é de um afastamento. Isso está presente lá quando se fala na suspensão de juízos da fenomenologia. Isso marca muito a forma como o Gadamer entende e propõe a sua hermenêutica filosófica. Então, além desse reconhecimento de um fator humano e subjetivo no processo de compreensão, e que a arte pode estar presente nisso, ela pode ser um propulsor dessa forma de entender e compreender a realidade, a gente tem um outro fator que é, beleza, eu entendi que a minha forma de compreender o mundo é limitada, agora eu tenho que me abrir de certa forma a uma mudança de paradigma pessoal, particular, mas também tem um movimento de diálogo e de encontro, que são outros conceitos importantes para Gadamer, diálogo é um deles, com outro, né? Você pode ver em textos de hermenêutica, você vai ver o diálogo do leitor com o texto. Isso acontece, e o Gadamer também fala disso. Isso é bem comum, é bem tranquilo, é bem pacífico em termos de filosofia hermenêutica. Porém, um dos aspectos legais assim, do Gadamer é que ele vai falar justamente da necessidade de nós nos conhecermos melhor para sermos melhor. Então a gente tenta entender o mundo melhor, compreender a realidade melhor, a nós mesmos, né? A gente pode remeter aqui àquela máxima socrática que está presente, né, por trás dessa filosofia que Gadamer propõe, né, de conhecer-se a si mesmo, mas no sentido do que Foucault vai abordar depois e chamar, né, de um dos outros elementos, que não é só conhecer, mas é cuidar de si mesmo. E aí mais uma coisa, não é cuidar de si mesmo para você ser melhor no mundo e azar do resto, né? Não, é cuidar de si mesmo para ser melhor no mundo com outros seres humanos. Quer dizer, Heidegger vai dizer, né, que a gente coabita o mundo, a gente coabita a realidade com outros seres. Então a importância de você entender, compreender e viver em comunidade. Então entra aqui um aspecto ético também, um aspecto de alteridade também. Acho que esse é um dos outros pontos legais assim, de a gente entender. E aí já passando para essa ideia da arte como presente, né, como um elemento presente no processo de compreensão, que a arte seria uma forma de você entender o outro também, entender outras formas de expressar o real, que não seja única e exclusivamente aquela forma marcada pelo seu solipsismo, pelo seu exercício particular, pela sua reflexão à luz da lareira, recluso do mundo, né, na cabana de Heidegger, lá no meio da floresta, né, mas talvez mais presente, mais pé no chão, mais ciente das discussões e dos problemas que marcam o nosso tempo. Os filósofos não existem fora do tempo, fora da realidade. A gente existe dentro desse mundo maluco, cheio de coisas que a gente gosta, não gosta, mas que inevitavelmente tem que se relacionar com, né? Kierkegaard é um autor que antecede os dois, né? Ele é anterior a Heidegger e marca, de certa forma, a filosofia heideggeriana, né? Das coisas que a gente normalmente lembra de Kierkegaard são seus textos em que ele divide as dimensões do ser humano em estético, religioso e ético. E que essas três dimensões, elas estão sempre presentes no ser humano. Às vezes a gente tenta tender mais ao modo de ser ético, às vezes a gente tenta tender mais ao modo de ser religioso, né? E às vezes a gente tende mais ao
o modo sedutor da estética. Isso está presente na filosofia de Gadamer, quando ele propõe, por exemplo, essa dimensão, essa noção de que nós somos seres humanos, nós somos ascetas lá, nós não somos os guardiões que Platão queria na República. A gente não consegue viver alheio à realidade. A gente não consegue viver só monges num monastério, né? Comendo só barrinha de cereal e tomando leite de cabra, sei lá, todos os dias. A gente vai errar, a gente vai entender coisas de forma errada, a gente vai tratar mal pessoas, a gente vai ser destratado também nesse mundo. Nós vamos gostar mais ou menos de determinado tipo de música, de quadros, de esculturas, então a gente vai ter essa relação estética. A gente vai ter momentos em que a questão religiosa vai ser mais ou menos importante na nossa vida. Tem pessoas que vão se afastar muito dessa questão religiosa, tem pessoas que vão se abraçar muito a vida inteira. E a questão ética, tem pessoas que vão ser naturalmente ou mais facilmente relacionadas a aspectos da ética e da alteridade, da boa vida em comunidade, preocupados com a política, e tem outras pessoas que não. Então a gente está sempre ao mesmo tempo, né, e aí entra um conceito interessante de Kierkegaard, que é justamente de simultaneidade, né? Nós estamos, enquanto seres humanos, existindo de forma simultânea nesses vários estádios ou estágios, né? Tem momentos em que a gente, às vezes no mesmo dia, né? Uma coisa meio maluca. A gente está mais relacionado à religião e eventualmente você perde a vontade de pensar naquilo, ou alguma coisa acontece na sua vida e você se afasta, ou se você é afastado pode se aproximar, e você tem uma atração muito grande por um artista, um pintor, aí eventualmente você descobre alguma coisa dele que você não acha tão interessante, você se afasta, ou você conhece um outro pintor, uma outra pintora, um escultor, uma escultora que faz coisas que lhe dizem respeito de uma forma mais nítida e clara, e aí você se afasta, e isso tem implicações, né, e marcas na vida do ser humano que são indeléveis, assim, a gente não consegue tirar esses aspectos, né? Então, um dos diálogos que eu vejo, assim, claramente é justamente dessa visão do Kierkegaard lá, de enxergar o ser humano como um ser multidimensional, né? Que não é só o ascético, ele não é só o sedutor boêmio que está preocupado em viver só os prazeres, e ele também não é aquele ligado à ética de uma forma tão despretensiosa, né? Mas ele é um conjunto dessas coisas todas, né? E eu vejo muito isso em Gadamer quando ele propõe que a gente se coloque no mundo enquanto seres cuja tarefa é justamente compreender o que marca o ser humano, né? Não só o aspecto racional, né, de uma leitura mais rasa, talvez, daquela dimensão que Aristóteles dá, que o ser humano tende ao conhecimento, ele tende à bondade, ele é um ser racional, né? Se a gente pensa em logos de uma forma mais abrangente, né, não é só racionalidade, é compreensão, é linguagem, né? Aí é um outro conceito muito importante para Gadamer, né? Se a gente se expressa e existe no mundo por meio da linguagem, né? Talvez a coisa mais importante para a gente seja pensar e compreender a partir dessa dimensão da linguagem. Não sendo o único método possível a escrita para a expressão da filosofia, então a arte também é uma forma de expressar a filosofia. Exatamente. O que Gadamer, como ele está abrangendo o conceito de hermenêutica, tirando esse caráter meramente técnico, presente só na filosofia, ou só na teologia, ou no meio jurídico, ele está dizendo que não só os textos são importantes, mas existem outras mídias ou outros meios pelos quais a gente pode entender as coisas, expressar as coisas, compreender a nós mesmos e a realidade. E uma dessas é justamente a obra de arte. Então ele vai colocar que você pode, por exemplo, expressar coisas, né? Heidegger gostava muito, principalmente na segunda fase, né? Colocar poemas de Rilke, de Hölderlin, né? E dizer, nossa, seria tão bom que a filosofia conseguisse expressar os seus conceitos, argumentar de forma tão bela, né? E de forma tão explícita, assim, quanto as poesias desses autores, né? Que a gente lê e se deleita lendo, né? Seria tão legal que nós, na filosofia, conseguíssemos expressar nossas verdades por meio de uma linguagem mais poética, que seria mais próxima e abrangente do ser humano, né? E
E Gadamer está colocando que a gente deve enxergar a arte como também uma fonte de entendimento, de compreensão, de explicação, de tradução do mundo, né? Ele está tirando um pouco essa roupagem de que uma linguagem mais kantiana, assim, né? Que a arte serve para me provocar sensações e ela serve para me provocar sentimentos. Então tem arte, músicas que, por exemplo, ou poesias ou pinturas, esculturas que vão me fazer, espetáculos de dança, teatro que vão me fazer sentir uma tristeza profunda ou uma alegria muito grande, né? E Gadamer está dizendo, não, beleza, isso aí é importante também e tal, mas a arte não é só isso, ela não é só um instrumento que faz a gente dar um start nesse sentimento. A arte também é uma fonte de filosofar, ela também é uma fonte de a gente compreender as coisas tão importante quanto os textos filosóficos, né? Posso entender sobre moralidade, sobre questões éticas, sobre o conflito da vontade ou das leis naturais e das leis divinas, lendo algumas passagens de textos das tragédias gregas. Eu posso ler Sófocles e entender isso de uma forma tão interessante e rica do que lendo, sei lá, tratados de ética de Aristóteles ou de Kant. Ele está dizendo que tão importante quanto eu considerar esses textos filosóficos como cheios de verdade, eu também posso compreender as obras de arte como pontes de verdades. E ele está, então, afastando essa dimensão da estética no sentido estrito da palavra, assim, de entender a arte como sensação, arte com um caráter subjetivista, que ela só serve para que sujeitos, né, para que seres humanos tenham esses sentimentos, essas emoções, né? E está colocando a arte, elevando a arte a um status filosófico, né? Quer dizer, quando eu leio essas tragédias gregas, por exemplo, que fazem sentido ainda hoje, né? Quando eu leio um Édipo Rei, por exemplo, um Édipo em Colono, ou quando eu leio essas histórias tão antigas, né, que tratam sobre conflitos do ser humano que estão presentes, elas são atuais. Eu continuo sentindo angústias, eu continuo sentindo tristeza, eu continuo vivendo injustiças, continuo vivendo uma inconformidade do ser humano. Então, todas essas coisas, elas continuam fazendo sentido e elas continuam sendo atuais. E aí Gadamer vai dizer que então, ela não é só uma coisa para provocar sentimentos, ela não é só uma coisa que representa um determinado momento, um determinado objeto, né? Então tira também esse caráter de que a pintura, né, vamos remeter a um Platão mais grosso, assim, mais lido de uma forma mais rasa, assim. A arte é apenas uma cópia da realidade, né? Então a arte não é só uma representação limitada da realidade, senão que ela também expressa algo para além de sua representação. Quer dizer, quando eu vejo um quadro de uma Mona Lisa, por exemplo, eu posso ter inúmeras reflexões a partir desse encontro com aquela obra Mona Lisa. Eu não preciso me ater única e exclusivamente a uma interpretação mais pormenorizada das pinceladas que estão ali. Se Mona Lisa estava sorrindo ou não, se Da Vinci fez o braço da Mona Lisa para baixo e depois apagou e colocou ele para cima e apagou de novo. Quer dizer, essa é uma análise estética importante, uma análise técnica, mas eu posso tentar pensar em outras coisas a partir daquela pintura, e é isso que Gadamer está apontando. Quer dizer, posso fazer reflexões filosóficas a partir dessas obras de arte, eu não preciso entendê-las apenas com esse viés kantiano, né, do juízo do gosto, por exemplo, e dessa ideia de que a arte serve só para me deleitar, ou me serve para me provocar alguns ânimos ou não, mas ela serve para expressar coisas verdadeiras. É isso que Gadamer vai dizer. A arte, ela não é só uma cópia, ela não é só uma coisa que serve para me deixar feliz ou triste, mas ela também expressa uma coisa, ela diz uma coisa, e ela diz uma coisa sobre algo para alguém, para este ser humano que se coloca como intérprete, para este que se coloca como alguém disposto a compreender, disposto a ouvi-la de certa forma, né? Para finalizar nosso último momento de leitura, a gente vai ler um pouquinho agora A Atualidade do Belo, a Arte como Jogo, Símbolo e Festa, de 1985. 3 trechos, página 44, 55 e, por último, 62. Abre aspas, um quadro lê-se como se costuma dizer em alemão, como se lê uma escrita. Começa-se a decifrar um quadro como um texto. Fecha aspas.
abre aspas, na obra de arte não apenas se remete a algo, mas que nela está propriamente aquilo o que se remete. Em outras palavras, a obra de arte significa um acréscimo de ser, fecha aspas. Por último, abre aspas, porque o trabalho separa-nos e divide-nos. Orientados por e para nossas atividades, isolamo-nos. Apesar de toda a reunião que a caçada em grupo ou a produção por divisão de trabalho sempre fizeram necessária. Ao contrário, a festa e a comemoração são determinadas pelo fato de que aí não se isola inicialmente, mas tudo é reunido. Essa distinção peculiar da comemoração é, sem dúvida, um feito que não mais conhecemos bem. Comemorar é uma arte. Fecha aspas. Com relação à arte, na hermenêutica de Gadamer, um pontinho antes da gente passar para essa discussão dessa obra e desses elementos que marcam também a concepção de arte para Gadamer, frisar um pouco então essa dimensão de que a arte ela pode ser promotora, propulsora, injetora de reflexões filosóficas. E isso, claro, para nós, às vezes, em 2021, é curioso a gente ler um texto e pensar, nossa, é óbvio que a gente pode discutir coisas a partir de filmes, a partir de músicas, a partir de pinturas e tal, mas vejam, é um texto que Gadamer está propondo nos anos 60. Isso aí foi gestado nos anos 40 e 50. Qual era a concepção que se tinha de arte para a filosofia? Qual era a discussão que se tinha das artes no âmbito da filosofia para além da estética, para além da questão da arte como um produto cultural, da escola de Frankfurt, por exemplo? O que se discutia em termos de arte com um fundo de verdade, a arte com um valor ontológico? Quem eram os autores que estavam trabalhando com isso, né? Quem é que considerava isso como uma coisa natural? Não eram muitos, né? Talvez pouquíssimos. Então é interessante a gente fazer um pouco dessa leitura com essa ressalva do nosso distanciamento existencial, temporal, né? Para nós às vezes parece um jargão, um truísmo, assim, de que, nossa, o Gadamer fala coisas muito óbvias, né? Óbvias talvez pro nosso tempo, óbvias talvez com os nossos preconceitos. Aliás, aí tá um outro conceito importante para Gadamer quando ele fala de nós entendermos as coisas que marcam a nossa compreensão, né? É justamente o conceito de preconceito ou preconceito, né? Preconceito é o mais interessante porque dá essa dimensão de um pré-juízo, né? Justamente um dos elementos da hermenêutica filosófica seria essa capacidade crítica de a gente reconhecer essas limitações, esses preconceitos e buscar expandir os nossos horizontes. Aí tá um outro conceito também importante para Gadamer, né? Nós expandirmos os horizontes com base nesse entendimento, nessa compreensão de nós mesmos. Fazer o exercício hermenêutico seria justamente de a gente, com base nesse conhecimento, nesse cuidado de nós mesmos, podermos ter a noção de que existem outras formas de explicar o mundo. Essas outras formas não passam pela minha cabeça, elas passam por outras cabeças. E aí entra um outro conceito importante, que é o conceito de diálogo e de uma dialética dialógica. Então, o Gadamer está puxando aí conceitos tanto de Hegel, né, da dialética hegeliana, mas aquela dialética marcadamente dialógica lá de Platão. Quando a gente lê um texto de Gadamer, a gente tem que ler com olhos, ou com ouvidos, ou com um sentimento platônico, aristotélico, assim, mas especialmente platônico. Ele se considerava muito mais platônico do que aristotélico. Então o texto dele é muito dialógico, é um texto que às vezes você lê e você acha muito estranho, você acha uma linguagem tanto poética e pouco explicativa, porque se você não faz essa caminhada, esse processo peripatético, já como diz o título do podcast, se você não faz esse processo de caminhada, de diálogo com o texto de Gadamer, você acaba ficando meio perdido no trajeto, assim. Então é interessante pensar assim, a partir dessas pré-condições, desses elementos, assim. E aí, passando para essa última parte, então, de entendermos então que a arte, né, recapitulando, né, entendermos então que existe uma hermenêutica tradicional que já era anterior a Gadamer. Gadamer propõe uma hermenêutica que seja filosófica e um pouco mais abrangente. Para isso ele coloca como condições que a gente entenda a arte como algo que também tem um fundo de verdade, quer dizer, ela expressa e diz um acontecimento, um evento da realidade, do mundo, da vida, e não apenas representa determinados objetos, determinadas coisas, né? Mas ela tem então uma forma de expressar esse evento com um fundo de verdade.
realidade. Isso deve ser interpretado pela gente. Essa interpretação ela é sempre limitada e marcada pela nossa cultura, pelo nosso momento histórico, pela nossa formação. E então ele vai colocar para as pessoas que esse exercício hermenêutico ele é um exercício constante. Ele é um exercício no qual eu tenho que me encontrar e me defrontar, né, nesse exercício de compreensão com diversas obras de arte, com diversos textos filosóficos, com diversos podcasts nos quais a gente discute sobre os mais variados temas, porque tudo isso contribui para que nós nos tornemos seres humanos mais holísticos, mais abrangentes, mais compreensivos. E por isso é legal esse termo compreensão, né? Quando você é compreensivo com alguém, você não está simplesmente dizendo que você entendeu racionalmente. Você está colocando outros elementos, como por exemplo os elementos páticos das paixões, dos sentimentos, e a gente pode pensar aqui na categoria de ética, de alteridade que a gente já mencionou anteriormente. Compreender é compreender que outras pessoas podem estar certas, outras mentalidades podem ser mais abrangentes que as nossas, então a gente tem que estar aberto ao outro, a gente tem que estar aberto à linguagem, à forma de expressão do outro. Esse outro pode ser uma pessoa, esse outro pode ser uma poesia, esse outro pode ser uma escultura, uma apresentação de uma orquestra, de uma banda, de um grupo de teatro, de dança, enfim. Pode ser um happening na rua, pode ser um ready-made, pode ser uma instalação artística, pode ser várias formas de expressão. E Gadamer está querendo colocar isso de uma forma bem abrangente. O Gadamer, ele não só entende então a arte como uma coisa de representação, mas ele entende como um elemento que traz uma síntese de acontecimentos históricos, de uma expressão de um momento da humanidade, e que isso é tão importante a ser filosofado sobre quanto um tratado filosófico tradicionalmente conhecido, embasado da forma, nos moldes que a gente conhece na academia. A partir disso ele coloca alguns conceitos que são bem curiosos. Tem esse livrinho então dos anos 70, 80, compilado assim de uma palestra que ele deu nos anos 70, que ele fala sobre a atualidade do belo, e ele entende a arte como jogo, símbolo e festa. Assim, quando se vê a primeira vez, isso parece uma maluquice sem fim, assim, não parece fazer sentido. Por que ele vai trabalhar com jogo? Aí normalmente nós da filosofia já ligamos a jogos de linguagem, Wittgenstein. Sim, tem a ver com isso. Gadamer trabalhou, abordou Wittgenstein, considerava a filosofia, especialmente segundo Wittgenstein, dos jogos de linguagem. Mas ele está atentando assim para outras dimensões desses conceitos. Então é legal falar um pouquinho sobre isso, que quando ele aborda a questão do jogo, ele faz toda uma análise antropológica, sociológica do jogo, a dimensão lúdica do ser humano, e de como ele não vai usar só, sei lá, Schiller, que trabalha com a educação estética do ser humano e coloca a arte como um elemento moralizante do ser humano, né? Kant também vai falar disso de certa forma, né? Mas ele coloca um outro elemento que é o que existe de comum nos jogos, né? Quando a gente entra em jogo, ele vai usar essa expressão, né? Quando nós entramos em jogo, nós estamos dispostos a seguir determinadas regras. Todo jogo, seja jogo de futebol, jogo de varetas, jogo de videogame, né? Enfim, ou jogo no sentido de eu entrar em jogo enquanto plateia numa apresentação de teatro, por exemplo, né? Também é um jogo, né? Eu tenho que agir como plateia, eu tenho que me comportar de um determinado jeito, eu tenho que entender que aquelas pessoas expressando aqueles personagens não são os meus amigos da escola, da universidade, mas naquele momento eles estão vivenciando e expressando personagens, e eu tenho que entendê-los como tal, senão eu não consigo usufruir, curtir esse momento estético, esse jogo estético. Eu não consigo recepcionar, um outro conceito de recepção estética, eu não consigo entender, compreender essa arte. Mas então o jogo tem essa dimensão das regras, tem um tempo, né, quando a gente pode estar assistindo uma série legal, um filme interessante, se ele é legal ao ponto de nos tirar da realidade, né, quer dizer, fazer com que a gente esqueça a nossa vida cotidiana por alguns instantes, ele está nos colocando num lugar diferente, ele está nos fazendo pensar em outras possibilidades. Além das regras, tem a questão da temporalidade, do espaço. E se a gente pensa nessa noção de regras e espaço, né, pense, por exemplo, a forma como a gente age quando a gente vai jogar
uma partida de futebol com os amigos. Eu sei que na realidade eu não vou chegar dando um carrinho pra machucar uma pessoa que tá na rua e eu tô caminhando, sei lá, indo na padaria buscar pão, né? Mas no jogo de futebol aquilo faz completo sentido se eu for entrar com um carrinho pra roubar a bola e continuar o jogo, fazer um gol, passar pra um colega. E aí entra essa dimensão de que então você é transformado, né? Ou você age de uma forma diferente quando você tá nessa condição de jogo. Tudo isso o Gadamer tá abordando e tratando de uma forma bem abrangente. Pô, olha que legal, né? Quando a gente tá numa peça de teatro, a gente entende que a Maria não é a Maria, mas ela é a baleia voadora fulana. E eu consigo fazer essa reflexão, eu consigo entrar nesse jogo de representação, né? Também existe essa ideia de um trabalho em equipe, né? Principalmente se a gente pensa em jogos que tem essa dimensão do grupo, né? Da equipe, que a gente tem que jogar com outras pessoas. Então, Gadamer tá puxando um pouco essa noção de que essa característica de jogo, se a gente interpreta de uma forma mais genérica, ela também nos leva a pensar nessa dimensão comunitária, ética, de alteridade. E aí, com base nessa ideia de jogo aí, Gadamer também trata da ideia simbólica, a dimensão simbólica da arte, que seria justamente esse ponto de ela conseguir expressar coisas para além do que está sendo representado, e um símbolo no sentido de algo a ser reconhecido, algo a ser interpretado, né? Então a arte tem essa dimensão de jogo, a arte tem essa dimensão simbólica, e ela também tem a dimensão da festa, da celebração, que é, novamente, né, esse sentido de unir pessoas, né? A gente celebra aniversários, sei lá, Natal, casamento, velórios, né? Não são só coisas felizes, mas às vezes coisas tristes, né? E essas celebrações também são marcas de momentos, né? São acontecimentos na nossa vida, elas marcam divisões, né, de determinados períodos da nossa vida. E o Gadamer está apontando que a arte tem essas dimensões, assim, a gente consegue entrar ou reconhecer então essa característica de jogo, essa característica simbólica de representação, de reconhecimento, e também essa dimensão mais ética e de alteridade de que a arte ela celebra agregando pessoas, ela faz com que seres humanos se unam em prol de uma mesma coisa. Então ele coloca essas características como presentes na arte também, além dessas coisas mencionadas anteriormente, assim. Então, legal pensar a compreensão de arte para Gadamer como algo relacionado a esses três conceitos. Então, jogo, símbolo e festa ou celebração nesse sentido. Leonardo, agradecer mais uma vez por ter aceito de prontidão nosso convite, pela maravilhosa conversa, pelos assuntos levantados aqui. Tenho certeza que vai ser de muito bom proveito para aqueles que nos ouviram até aqui. E deixo os microfones do PeripaCast abertos para uma próxima conversa, que eu espero que seja muito breve, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre as suas atuais pesquisas, aproximando da filosofia. Eu que agradeço aí pelo convite. Para mim é uma honra participar e falar um pouco sobre um autor que eu estudo já há algum tempo e que, como você disse lá no início, né, nem todo mundo tem essa familiaridade com esse autor, apesar dele ser contemporâneo, né, ter morrido há pouco tempo e ter problemas que conversam com os nossos, a gente acaba às vezes passando reto, né? A gente não vê esse autor nas nossas andanças filosóficas. Então, para mim foi muito prazeroso, passou voando para mim. Poderia ficar mais uma hora aí tranquilamente conversando com vocês. Aproveito, assim, além de agradecer então pela oportunidade, agradecer a todos e a todas que nos escutarem eventualmente. Tem um perfil que eu alimento já há algum tempo de Instagram, que se chama Isto Logo Aquilo, no qual eu trabalho com alguns cards de filósofos e filósofas das mais variadas fontes, né? Então, para quem quiser também ter assim, uma leitura mais introdutória, interessante de filósofos e filósofos, acho que a gente já passou dos 50 ou 60 postagens lá, e cada uma de um autor, de uma autora, né? Então, tem bastante conteúdo, tem referências lá para quem quiser seguir adiante no estudo, se interessar, né? E é uma forma também de a gente estar discutindo e alimentando esses diálogos filosóficos dos quais a gente tanto gosta e tanto incentiva, né? Muito obrigado a todos que ouviram esse episódio até aqui. Para mais informações sobre esse episódio e episódios anteriores a esse, vocês podem acessar o www.peripacast.com.br e também nosso Instagram e Facebook, @peripacast. Muito obrigado, até o próximo episódio e continuem a pensar.